Ao ouvir a notícia de que o White Moonlight, primeiro amor, do presidente Liu tinha retornado, eu já estava preparado para uma retirada imediata, planejando começar algo novo. Preparando-me para doar o dinheiro e fugir, afinal, somos apenas casados por contrato, não há motivo para ficar. Não quero viver um drama sangrento como nos romances baratos. Fang Yuan. O contrato pode ser rescindido. Liu Huiyan estava no centro da sala, segurando o acordo de casamento que nós dois assinamos há 3 anos. O sol poente entrava pela janela do chão ao teto, banhando seu contorno em um brilho dourado. Ela realmente parecia uma modelo de capa de revista de negócios. Eu não levantei a cabeça, continuei no sofá descascando uma tangerina. Esta tangerina foi um presente do condomínio esta tarde, em uma cesta de presente do Festival da Lua, com casca fina, polpa grossa e suculenta. O único defeito é que é um pouco azeda. A indenização é de 5 milhões, será depositada na sua conta amanhã. Terminamos cerca de 3 dias antes do previsto, essa mulher é realmente confiável. Conforme combinado. Diremos publicamente que foi um divórcio amigável, você pode se mudar quando quiser, e pode levar o que quiser da casa. Posso levar as tangerinas? Ela hesitou por um momento, então levantei a tangerina que estava descascando. Essas coisas são bem doces, não acho que seja demais levar uma caixa, certo? A expressão de Liu Huiyan ficou vazia por um momento. Em 3 anos, ele nunca se acostumou com a minha maneira de falar, toda vez que eu fazia uma piada. Ele precisava de um tempo para processar e decidir se eu estava falando sério. Pode. Ele disse. Eu acenei com a cabeça e coloquei o resto da tangerina na boca. Levantei-me, bati as mãos para tirar as migalhas e disse, então está decidido. Me dê o contrato. Eu assino agora. Ele me entregou uma caneta, enquanto eu abaixava a cabeça para assinar. Percebi de relance que seus dedos estavam ligeiramente contraídos. Liu Huiyan fica assim quando está nervoso. O mindinho se fecha involuntariamente em direção à palma da mão. Por que ele está nervoso? Com medo de que eu volte atrás, ou com medo de que eu não assine? Depois de assinar, devolvi o contrato para ele e peguei a caneta e coloquei no meu bolso. Me dê essa caneta também. Fique à vontade. Ok, então vou arrumar minhas coisas. Me espreguicei e subi as escadas, mas parei no meio do caminho e me virei. A propósito, você ainda precisa de um acompanhante para o evento de caridade de hoje à noite? Ele hesitou novamente. O que eu quero dizer é, se você precisar, posso fazer uma participação especial, afinal, são apenas algumas horas. Se você já encontrou alguém, esqueça. Dei de ombros, afinal, a notícia do divórcio só será anunciada amanhã. Temos que atuar esta noite. Liu Huiyan ficou em silêncio por 2 segundos. Não precisa, eu vou sozinha. Ok, então tome cuidado na estrada. Eu acenei com a mão e continuei a subir as escadas, então ouvi sua voz ligeiramente hesitante atrás de mim. Você está aceitando tão facilmente? Eu me virei e o encontrei parado no meio da sala. A contraluz não permitia ver sua expressão, mas sua postura estava muito mais rígida do que antes. O que é tão difícil de aceitar? Seu White Moonlight, primeiro amor, voltou. Não é normal eu ir embora? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Tão longo que pensei que ele não falaria mais, então ele finalmente disse, sinto muito por esses 3 anos. Sinto muito pelo quê? Me encostei no corrimão da escada, morando em uma grande mansão, dirigindo carros de luxo, com dinheiro de bolso todo mês, e ocasionalmente comparecendo a eventos com você e atuando, é muito mais confortável do que trabalhar. Eu me virei para ir, mas de repente pensei em algo. A propósito, eu não trabalhei muito nesses 3 anos. Você não se esqueceu de pagar meu seguro social, né? Paguei. Isso é bom. Vou te convidar para jantar outro dia. Obrigado por pagar meu seguro social. Ele provavelmente ficou confuso com o que eu disse. E não respondeu por um bom tempo. Eu me virei para continuar subindo as escadas, mas lembrei de algo novamente depois de dar 2 passos. A propósito, presidente Liu, tenho um favor a pedir. Que favor? Você pode recarregar mais o cartão de combustível do meu carro? Vou dirigir uma longa distância em alguns dias. Posso. Obrigado. Voltei para o quarto, fechei a porta e me joguei na cama. 3 anos de casamento por contrato terminaram assim. Para ser honesto, foi mais tranquilo do que eu esperava. Peguei meu celular e abri o bloco de notas. Encontrei a nota que escrevi há 3 anos. Meta: economizar capital inicial suficiente e obter liberdade. Tempo estimado: 3 a 5 anos. Se o White Moonlight, primeiro amor, de Liu Huiyan voltar mais cedo, iniciar a ejeção imediatamente.
sem hesitar. Então marquei uma caixa no final. 3 anos atrás, quando eu ainda não morava nesta mansão. Eu era um trabalhador comum, ganhando 6.500 por mês, com um aluguel de 1.200. 2 horas de deslocamento, horas extras eram normais, e a maior atividade de lazer nos fins de semana era deitar na cama e navegar no celular, e quando eu via aqueles vídeos de ostentação, eu não conseguia evitar de xingar. E então continuava navegando. Minha mãe me ligava toda vez e me lembrava: você não é mais uma criança. Já deveria estar procurando um namorado, o filho do vizinho já tem filhos que conseguem comprar molho de soja. Eu dizia para minha mãe que estava economizando. Economizando para quê? Esse seu salário não dá para economizar nada. O dinheiro do dote. Ela tinha me pegado nisso. Naquela época eu realmente estava economizando. Mas não era para dote, era para capital inicial de um negócio. Desde a faculdade eu queria ter meu próprio negócio. Mas não tinha dinheiro em casa, só dava para economizar trabalhando aos poucos. Até que um dia, minha mãe arranjou um encontro às cegas para mim. A moça era muito boa partido. Minha mãe, no telefone, estava com a voz até alterada de tão animada. Boa família, bom emprego e ainda por cima bonita. Você tem que aproveitar essa chance. Eu pensei, será que é tudo isso mesmo? Cheguei na cafeteria e vi. Fiquei pasmo. Liu Huiyan estava sentada perto da janela, vestindo uma camisa branca, com os cabelos longos soltos. O sol da tarde batia bem no rosto dela. Aquela cena, como eu posso dizer, parecia uma protagonista de novela. Inconscientemente, olhei para minha roupa. Uma camisa xadrez que comprei numa liquidação na barraca. A barra da calça estava um pouco comprida, eu mesmo que costurei. Minha mãe é muito esperta. Consegue encontrar uns partidos tão bons assim. Que demais! Mas será que, vindo para esse encontro, eu não estou me humilhando? Ah, já que estou aqui. Fui até lá e sentei. Ela levantou a cabeça e acenou para mim. O olhar era calmo, sem nenhuma emoção. Fang Yuan. Sou eu. Eu sou Liu Huiyan. E então ela não disse mais nada. O garçom veio perguntar o que eu queria beber. Pedi qualquer coisa e, quando me virei, vi que ela estava olhando pro celular de novo. A situação estava meio estranha. Eu pigarrei. Então, minha mãe disse que você é muito boa partido. Trabalha com o quê? Ela levantou a cabeça. Eu abri minha própria empresa. Sou dona, digamos assim. Nossa, você é meu anjo da guarda. Que bom que você se importa com o seu filho. Você conseguiu encontrar um partido desses pro seu filho. É de verdade. Ao mesmo tempo, eu silenciosamente coloquei alguns rótulos nela. Mulher forte. Rica, não é do meu mundo. Nos 10 minutos seguintes. Basicamente eu fazia perguntas e ela respondia. As perguntas eram aquelas. Que a resposta era sim ou não, sem nenhum aprofundamento. Se a expressão dela não estivesse sempre tão calma, eu até suspeitaria que ela estava ali para me dispensar. Quando eu estava prestes a inventar uma desculpa para fugir, ela de repente falou. Senhor Fang, eu gostaria de falar uma coisa com você. Que coisa? Eu gostaria de me casar com você. Quase cuspi o café na cara dela. O quê? Eu gostaria de me casar com você. Ela repetiu, com a expressão ainda calma. Casamento por contrato, 3 anos, cada um com seus próprios interesses. Então ela começou a explicar. Resumindo, ela precisava de um marido para lidar com a pressão da família e também para estabilizar a imagem da empresa. O padrão dela para encontrar alguém era que não fosse irritante, nem ganancioso, e fácil de lidar. Então, de um monte de candidatos a encontros às cegas, ela me escolheu. Sem que eu soubesse, ela tinha me investigado e achou que eu era uma pessoa de temperamento ameno, que parecia fácil de conversar, sem malícia, ou seja, fácil de manipular. O principal é que a aparência correspondia à estética dela. Já que ia casar de qualquer jeito, melhor escolher alguém que agradasse aos olhos. Você receberá uma remuneração generosa. Ela disse, depois do casamento, você pode morar na minha casa, não precisa trabalhar. E ainda terá dinheiro para gastar todo mês. A cada 3 anos, vemos se renovamos o contrato. Se eu quebrar o contrato, você pode pegar uma quantia considerável de indenização e ir embora. Da mesma forma, se você quebrar o contrato, também terá que pagar uma indenização. Fiquei em silêncio por um momento. Posso fazer uma pergunta? Por favor, considerável seria quanto? Liu Huiyan ficou em silêncio por um instante e respondeu, 5 milhões. Realmente considerável. Mas, eu ainda tinha uma grande dúvida, que precisava ser resolvida. Olhei para a moça e perguntei com cuidado.
Por que você não procura o seu White Moonlight, Jiboda? É a pessoa de quem você gostava na faculdade, certo? A expressão dele finalmente mudou um pouco. Os olhos se arregalaram levemente, mas logo voltaram à calma. Como você sabe? Fiz o dever de casa antes do encontro. Eu disse a verdade. Afinal, de repente alguém quer se casar comigo. Eu tinha que investigar quem era a pessoa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Ele não está no país e nós já não temos mais contato. Você se importa? Pensei um pouco. Importar com o quê? Você tem alguém no seu coração. Isso é problema seu. Não tem nada a ver comigo. Afinal, nós só vamos nos casar por contrato. Nosso modo de convivência é mais como de colegas de quarto, ocasionalmente preciso comparecer a eventos. Como a festa de fim de ano da empresa, jantares com clientes e coisas assim, então visto o terno que ele preparou para mim. Acompanho-o para mostrar o rosto, e se me dá na telha, ajudo a lidar com assuntos triviais e trabalho oficial, afinal, ele é tão bom para mim. Tenho que mostrar meu valor e utilidade, quem sabe ele me recompense com algumas sobras. Além disso, não custa nada fingir ser gentil, atencioso e compreensivo. Então, naqueles dias e noites, eu esperava silenciosamente em casa por ele voltar, preparando sopa para ressaca e comida. Quando ele estava exausto, eu o massageava, ouvia-o falar sobre os problemas que encontrava. Nosso relacionamento era relativamente harmonioso e tranquilo. Quando ele me apresentava aos outros, a fala também era sempre fixa: este é meu marido, Fang Yuan. E então nada mais. O jeito que aquelas pessoas olhavam para mim, como dizer, como se estivessem olhando para um gigolô bancado, eu não me importava, comia e bebia o que tinha que comer e beber. Quando encontrava alguém que me provocava de propósito, fingia ser estúpido. De qualquer forma, não espero entrar à força neste círculo, só conseguiria me machucar. Além disso, fingir ser estúpido é minha especialidade. Uma vez, em um jantar da empresa dele, um vice-diretor bêbado. Eu disse que não bebia muito bem. Ele disse sarcasticamente: não passa de um gigolô, não é? Por que está fingindo? Um homem que não consegue beber nem um pouco de álcool, veio fazer o que aqui? Eu nem tinha dito nada ainda. Liu Huyan disse: ele é alérgico a álcool. O tom era muito calmo. Mas aquele vice-diretor imediatamente se calou. Depois, eu disse a ele obrigado, e ele disse: é o que devo fazer, afinal, você é meu marido. Isso soava reconfortante, mas eu sabia que ele estava apenas cumprindo o contrato. E me humilhar era, na verdade, humilhar Liu Huyan. Isso é absolutamente intolerável. Havia muitas outras coisas assim, como ele me trazer presentes quando viajava a negócios, e me dar uma quantia em dinheiro quando eu ficava doente. Mais do que o bônus de fim de ano, ele era bom para mim, mas era bom para todos os funcionários da empresa. Ele era educado, tão educado que ninguém conseguia encontrar falhas, e também não conseguia se aproximar. Às vezes eu pensava, como seria a pessoa no coração dele, que conseguia fazer uma pessoa tão calma sentir falta por tantos anos. Mas era só pensar. Eu anotava esses pensamentos em um caderno, e a primeira página dizia: Liu Huyan tem uma caixinha que guarda um anel de Kreuze, provavelmente foi presente de alguém. A segunda página dizia: ele coleciona um livro de poemas, diário de navegação noturna. Escrito de forma feia, mas era de Liu Huyan. Ele disse: Liu Huyan valoriza tanto, então deve ser de Jiboda. A terceira página dizia: ele ocasionalmente ficava olhando para o celular, como se estivesse esperando por notícias de alguém, etc. Eu anoto essas coisas, não para sentir ciúmes, mas para me lembrar, para não me envolver demais. Afinal, a vida aqui é tão boa, tenho medo de ficar tempo demais e ser corrompido. No terceiro ano, ele começou a ficar mais distraído. Uma vez, eu estava assistindo televisão na sala de estar. Depois que ele voltou, ficou parado no hall de entrada por um longo tempo. Achei que ele estava bêbado. Fui ver, ele estava segurando o celular, olhando fixamente para a tela. O que foi? Ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam um pouco vagos. Eu subi as escadas. Dei uma olhada no celular dele. A tela estava parada na página do Círculo de Amigos. A localização da última postagem era Hong Kong. A foto era o perfil de um homem. Jiboda está de volta. Naquele momento, na minha cabeça, só tinha um pensamento: prepare-se para começar, prepare-se para fugir. No terceiro dia após a volta do White Moonlight, eu o conheci.
Liu Huyan raramente me ligava com antecedência, dizendo que havia um jantar à noite. Para me juntar a eles, eu perguntei que tipo de jantar era. Ele disse que Jiboda estava dando um jantar. O outro lado da linha ficou em silêncio por 2 segundos, e então disse, se você não quiser ir, pode não ir. Eu pensei, por que não ir? Refeição grátis não se come de graça. Como quiser. Na verdade, não fiz nada de especial, apenas troquei por uma camisa um pouco mais nova. E penteei o cabelo, também para comemorar que estou prestes a voar alto como um pássaro. Não é preciso ter um senso de ritual. Quando Liu Huyan me viu, seu olhar era um pouco estranho. O que foi? Nada. Quando chegamos ao restaurante, Jiboda já estava esperando no camarote. A pessoa real é mais bonita do que na foto, com cerca de 1,80 metros de altura. Sobrancelhas e olhos relaxados, um sorriso apropriado no canto da boca, vestindo um terno sob medida. As abotoaduras brilhavam sob a luz. No momento em que viu Liu Huyan, seus olhos brilharam. Aquele brilho era como de um lobo cinzento vendo um lobo vermelho, um lazy sheep vendo um bolo de grama verde. Amor verdadeiro. Então ele me viu, e aquele brilho se apagou com um som. Escureceu. Huyan, quanto tempo? Ele se levantou. Primeiro cumprimentei Liu Huyan e então me virei para ele. Este é meu benfeitor, Fang Yuan. Liu Huyan disse, Jiboda, e Jiboda estendeu a mão. Olá, Jiboda. Colega de faculdade de Huyan. Apertei sua mão. Muito prazer em conhecê-lo. Já ouvi falar muito do Sr. Ji. Ah, é mesmo? Ele sorriu um pouco convencido. Huyan mencionou algo sobre mim para você. Não, eu mesmo pesquisei. Eu disse sorrindo. Devo dissecar um pouco o passado dele? O sorriso de Jiboda congelou novamente. Liu Huyan olhou para mim, com um olhar de aviso, mas fingi não ver. Ignorei e peguei o cardápio, começando a estudar. Como descrever a atmosfera do jantar? Muito sutil. As palavras de Jiboda giravam em torno de relembrar os tempos da faculdade. Naquele ano, fomos juntos estudar na biblioteca. Naquela vez, eu fiquei doente e você me trouxe remédios. Essa música era a sua favorita. Liu Huyan ouvia atentamente, ocasionalmente sorrindo. Esse sorriso era diferente de quando ela lidava com clientes. Era um sorriso genuíno. Eu apenas abaixei a cabeça e comia ao lado. Sr. Fang está comendo bem. Jiboda de repente direcionou a conversa. Para mim. Levantei a cabeça, com um pedaço de carne de porco refogada na boca. Sim, a carne de porco refogada deste lugar é boa. Vocês deveriam experimentar também. Jiboda sorriu. O que o Sr. Fang costuma fazer para trabalhar? Não trabalho, fico em casa. A sobrancelha dele se ergueu. Então, quais são seus hobbies e interesses? Jogar, assistir séries, ocasionalmente estudar investimentos. Investimentos? Seu tom continha um toque de diversão. O Sr. Fang também entende de investimentos? Um pouco, nada demais. Se tiver oportunidade, podemos conversar sobre isso. Eu trabalho com Private Equity em Hong Kong. Alguns projetos são bem interessantes. Eu balancei a cabeça. Claro. Depois que eu entender tudo, entrarei em contato com você. Liu Huyan tossiu levemente ao lado. Jiboda pareceu perceber algo. E mudou de assunto, continuando a conversar com Liu Huyan sobre o passado. O jantar durou 2 horas. Passei todo o tempo comendo seriamente e, de passagem, observando a interação entre os dois. Como descrever? Jiboda era realmente excelente, era realmente o tipo de pessoa que Liu Huyan gostava, maduro, estável e talentoso. E também com um leve ar de tristeza. O mais importante é que ele era bonito e rico. Não é de admirar que Liu Huyan não o esquecesse. Se eu fosse uma garota, também gostaria de me casar com ele. Depois do jantar, Jiboda foi pagar a conta. Eu esperei Liu Huyan na porta. Quando ela saiu, sua expressão era um pouco complexa. Obrigada pelo dia de hoje. Não foi nada, a comida estava boa. Ela ficou em silêncio por um momento. Boda acabou de voltar para o país e muitas coisas ainda não estão definidas. Podemos nos encontrar mais algumas vezes neste período. Entenda, somos velhos amigos. Você se importa? Se importar com o quê? Nós não somos casados por contrato? Você tem a liberdade de ver quem quiser. Ela olhou para mim. Havia algo em seus olhos que eu não conseguia entender. Fang Yuan. Você é uma pessoa. Às vezes realmente difícil de entender. Eu sorri. Difícil de entender é bom. Fácil de entender não tem valor. Depois daquele dia, a frequência com que Jiboda aparecia aumentou. Hoje ele convida para jantar. Amanhã envia flores,
Depois de amanhã convida para ver uma exposição de arte. Liu Huiyan chegava em casa cada vez mais tarde. Às vezes, chegava em casa a 1 ou 2 da manhã. Eu assistia TV e jogava videogame na sala de estar todas as noites. Cumprimentava ela quando entrava e então subia para dormir. Afinal, ainda tinha que dar um pouco de consideração à chefe. Ela estava ocupada lá fora. E eu estava dormindo profundamente. Isso não seria muito bom. Uma vez, quando ela voltou, me viu ainda assistindo TV. E não resistiu em perguntar: "Você está me esperando todos os dias?" "Não, apenas não estou conseguindo dormir." Ela ficou em silêncio por um momento. Então veio e sentou-se do outro lado do sofá. "Fang Yuan, há algo que você queira me perguntar?" Eu virei a cabeça para olhá-la. Perguntar o quê? Por exemplo, sobre mim e Boda. Eu pensei sobre isso. Em que ponto vocês estão? Ela ficou surpresa. Provavelmente não esperava que eu perguntasse tão diretamente. Ainda não chegamos a esse ponto, ela disse. Ele acabou de voltar, muitas coisas precisam de tempo. Então, boa sorte para você. Ela olhou para mim, com as sobrancelhas levemente franzidas. Você realmente não se importa? Se importar com o quê? Se importar com nosso casamento. Eu desliguei o som da TV e olhei para ela seriamente. Presidente Liu, nosso casamento é um casamento por contrato. Para ser franco, é uma transação. Você fornece o dinheiro e eu forneço o tempo. Cada um recebe o que precisa. Você tem outra pessoa em seu coração. Isso é algo que eu sabia desde o início. Por que eu deveria me importar? E você? Eu perguntei. Com o que você se importa? Ela levantou a cabeça. Já se passaram 3 anos. Você nunca pensou na possibilidade de eu querer transformar o contrato em algo real? Eu ri. Você quer? Ela não disse nada. Viu? Você hesitou. Eu me jogo no sofá, pego o controle remoto e aumento o volume da TV. Liu, você não gosta de mim de verdade. Você só se acostumou a ter alguém esperando em casa. Quando você realmente ficar com Ji Boda, vai perceber que pessoas como eu não valem a pena. Ela olha para mim com um olhar incrivelmente complexo. Fang Yuan, que tipo de pessoa você é afinal? Uma pessoa comum. Eu digo, uma pessoa comum que só quer ter uma vida tranquila. Depois disso, ele às vezes vinha buscá-la diretamente em casa. Toda vez que ela entrava, me cumprimentava educadamente. Eu também não era educado, fazia o que tinha que fazer. Um dia, ele chegou de repente mais cedo. Liu Hui ainda não tinha saído do trabalho. Eu a fiz sentar na sala de estar e servia uma xícara de chá. Senhor Fang, ela pegou a xícara e de repente disse: "Eu tenho algumas coisas que quero te dizer." "Diga." "Eu gosto da Huiyan. Desde a faculdade." Eu aceno com a cabeça. "Eu sei. Naquele ano, fui para o exterior por necessidade. Aconteceu algo na minha família. Durante todos esses anos, eu sempre pensei em voltar para encontrá-la, mas sempre senti que não era bom o suficiente. Agora acho que é a hora." Eu continuo acenando com a cabeça. "Entendo, entendo. Eu sei que vocês já são casados. Mas espero que você entenda." Eu olho para ela e de repente sorrio. "Senhor Ji, você está dizendo tudo isso para que eu me retire voluntariamente?" A expressão dela congelou por um momento, mas logo voltou ao normal. "Eu só espero que você reconheça a realidade." "A realidade?" Eu coloco a xícara de chá. "Senhor Ji, você pode estar enganado sobre uma coisa." "Que coisa?" "Nós nunca fomos inimigos." A cor do rosto dela mudou. "O que você quer dizer?" "Digamos que nosso casamento é apenas um acordo. Ela fornece o dinheiro e eu forneço a pessoa." Eu olho para ela e meu olhar se torna claro. Essa pessoa é realmente astuta. Ela já sabia disso há muito tempo. Agora ela está apenas testando, certo? Testando se eu realmente me importo. Testando a mim e a Liu Huiyan. Também para sondar indiretamente os sentimentos de Liu Huiyan. Para dissipar suas preocupações, eu continuo dizendo: "A localização do seu círculo de amigos acabou de mudar para Champagne e ela já começou a ficar inquieta. Você voltou há 3 dias. E ela está ansiosa para rescindir o contrato." Eu me levanto e bato no ombro dela. "Senhor Ji, eu não sou seu concorrente. Agora que o titular voltou, é claro que eu, o substituto, tenho que sair de campo." Ela fica ali parada, sem saber o que dizer. Eu subo as escadas. Dou 2 passos e volto. "Ah, sim, desejo a vocês felicidade eterna." Naquela noite, Liu Huiyan voltou muito tarde. Ela estava no centro da sala de estar, segurando aquele contrato e dizendo: "Senhor Fang, o contrato pode ser rescindido."
O contrato terminou. Na manhã seguinte ao contrato, eu acordei muito cedo. Primeiro fui à academia correr um pouco, voltei, tomei um banho e comecei a arrumar minhas coisas. Depois de 3 anos, tenho muitas coisas, mas a maioria foi comprada por Liu Huyan. Eu não pretendo levar. Se eu levar, será fácil me envolver continuamente. No final, só arrumei uma mala com algumas roupas para trocar. Um laptop e meu caderno de anotações. Quando desci as escadas, Liu Huyan estava realmente em casa. Ela estava sentada no sofá da sala de estar, vestindo roupas de casa. Raramente não ia trabalhar. Bom dia, eu a cumprimento. Bom dia. Eu arrasto minha mala em direção à porta. Quando passo por ela, paro. Ah, sim, tem uma coisa que eu quero te pedir. Ela levanta a cabeça. No escritório da administração, me ajude a cancelar o registro. Ok, obrigado. Então eu vou indo. Eu continuo andando em direção à porta. No meio do caminho, ela fala de novo. Fang Yuan, você não tem nada a dizer? Eu penso um pouco, me viro e olho para ela. Senhora Liu, muito obrigado por cuidar de mim nesses 3 anos. Não se esqueça de depositar os 5 milhões na minha conta. Ela hesita por um momento e depois sorri amargamente. Você só se importa com os 5 milhões? Caso contrário, o que mais? Eu sorrio. Senhora Liu, tenha uma boa vida. Não pense muito. Eu abro a porta e saio. Atrás de mim, vem a voz suave dela. Adeus. Eu não olho para trás. Apenas aceno com a mão. Quando saio da área da vila, pego meu celular. Abro o aplicativo do banco e dou uma olhada no saldo. Os 5 milhões ainda não foram depositados, mas devem estar chegando em breve. Eu coloco o celular de volta no bolso e levanto a cabeça para olhar o céu. O tempo está muito bom hoje. O sol está brilhando e o céu está sem nuvens, perfeito para recomeçar. No dia em que os 5 milhões foram depositados, almocei em um restaurante Chacaunte, comendo bolinhos cozidos no vapor acompanhados de sopa de galinha. Um total de 21 yuans. O cara na mesa ao lado estava falando de negócios ao telefone. A voz era tão alta que podia derrubar o telhado. Um contrato de 2 milhões. Um contrato de 2 milhões. Você me disse que não dava para fazer. Se não dava, tinha que ter dito antes. Quase mordi a língua. Pensei comigo mesmo, esse cara é interessante. Um contrato de 2 milhões, negociado num lugar desses. Mas até que faz sentido. Quem disse que para negociar tem que ser num hotel chique? Depois do almoço, fui procurar uma imobiliária para ver uns pontos comerciais. Na faculdade, eu tinha um colega de quarto que a família tinha um restaurante. Tipo franquia. Aquele cara vivia dizendo que o ramo de restaurantes é fácil de entrar, mas complicado. Mas se você se dedicar, consegue se manter. Eu estava pensando em abrir um restaurante pequeno. 5 milhões parece muito, mas numa cidade grande não dura nada. Fiz as contas. Aluguel, depósito calção, reforma, equipamentos, compra de matéria-prima, salário de funcionários, capital de giro. Tinha que economizar em tudo o que desse. No fim das contas, aluguei um ponto pequeno, de 40 metros quadrados, num bairro antigo na Zona Leste. O lugar era meio afastado, mas o aluguel era barato. Os moradores da região eram todos antigos. O fluxo de clientes era razoável. Durante a reforma, eu passava o dia inteiro na loja, pintando parede, colocando piso, instalando encanamento. Tudo que dava para fazer sozinho, eu fazia. De vez em quando, olhava para cima e via os velhinhos passeando do lado de fora da janela. Quando me viam, gritavam: Moço, o que você vai vender aí? Comida rápida, PF, macarrão, tudo. É barato. Barato e farto. O velhinho balançava a cabeça satisfeito e continuava andando. A inauguração foi bem simples. Só soltei uns fogos de artifício e coloquei 2 arranjos de flores. Os arranjos foram minha mãe que trouxe. Disse que era para dar sorte. No primeiro dia, o movimento foi fraco. Faturei uns 400 e poucos reais. Quando fechei a loja à noite, sentei para fazer as contas. Estava bem tranquilo. Era muito diferente daquele cara que queria empreender há 3 anos. Naquela época, eu era ambicioso demais. Só pensava em como ser foda. Em financiamento, expansão, como acabar com a concorrência. Hoje penso. A vendedora de macarrão apimentado espiou para fora. E aí, como foram as vendas hoje, Xiaofang? Deu uns 400 e poucos. Tá bom, vai indo aos poucos. A dona sorriu.
No começo, eu vendia só 100 e poucos por dia. Não dava nem para pagar o aluguel e a conta de luz. Mas agora tô aí, né? Há quanto tempo a senhora tem essa barraca? 8 anos. A dona apontou para a barraca dela. Essa barraquinha aqui pagou a faculdade do meu filho. Fiquei olhando para as costas dela, e de repente me senti um pouco emocionado. Essa vida comum, de trabalho duro, de juntar as coisas aos poucos, até que é boa. Na terceira semana depois da inauguração, apareceu uma moça na loja. 20 e poucos anos, cabelo amarrado num rabo de cavalo, camiseta branca e calça jeans. Ela ficou parada na porta, olhando para o cardápio por um tempão. No fim das contas, pediu um macarrão com tomate e ovo. Naquela hora, estava cheio de gente almoçando. Ela pegou o macarrão e procurou uma mesa. Só conseguiu sentar numa mesinha pequena. Eu estava na cozinha, e quando saí, ela já estava comendo. Enquanto comia, ficava me olhando. Pensei, essa moça deve ter vindo procurar defeito. Essas lojas que acabaram de abrir são as que mais sofrem com gente querendo reclamar. No fim das contas, ela terminou de comer. Levantou e foi até o caixa. Me perguntou, moço, vocês estão contratando? Fiquei surpreso. Contratando? É que eu moro aqui perto e tô querendo um emprego de meio período. Olhei para ela. Era bem bonita. Quantos anos você tem? 22. Acabei de me formar. Tá procurando emprego de quê? Qual é a sua formação? Contabilidade. Dei risada. Formada em contabilidade, querendo trabalhar num restaurante. Ela piscou. Restaurante também precisa de contador, né? Não consegui argumentar. Tá, deixa seu telefone aí que eu vou pensar. Ela pegou o celular e salvou meu número. Aí ele me perguntou, chefe, qual o seu nome? Fang Yuan. Eu sou o Bai Ningbin. Ela sorriu. Pensei, que nome bonito. No fim das contas, acabei contratando ela. Principalmente porque ela morava perto, podia fazer o turno da noite e era muito eficiente. Não era frescurenta. Uma vez, um cliente bebeu demais e começou a dar piti. Ela chamou a polícia sem mudar a expressão. Quando a polícia levou o bêbado, ela ainda estava segurando uma garrafa de cerveja vazia na mão. Pensei, essa moça é mais barra pesada do que eu imaginava. Com o tempo, fui conhecendo um pouco da história dela. A Bai Ningbin não era daqui. Era de um distrito pequeno na província vizinha. Os pais dela morreram quando ela era pequena. A avó que criou ela. A avó morreu ano passado. Aí ela veio sozinha para cá procurar emprego. Alugou um quartinho num prédio velho. Pagava 800 por mês. E aí, o que você pretende fazer da vida? Uma vez, depois do expediente, eu perguntei para ela. Vai fazendo, a gente junta um dinheiro e vê se consegue um emprego de verdade. Ela sorriu, mostrando duas pequenas presas. Chefe, pode ficar tranquilo. Eu não vou ficar na sua loja. Assim que eu achar um emprego adequado, eu vou embora. Relaxa, pode ficar o tempo que quiser. Ela é realmente capaz. Ajuda a levar pratos e recolher as tigelas quando a loja está movimentada e, quando está mais calmo, fica sentada no canto lendo. Ela está se preparando para tirar o certificado de contadora. Às vezes, eu a vejo tão absorta na leitura que vou lá e dou um copo de água para ela. Ela levanta a cabeça com os olhos brilhando. Obrigada, chefe. Ler cansa a mente, beba mais água. Os dias foram passando assim. O movimento da loja foi melhorando aos poucos, de mais de 400 por dia, para 800 ou 900. Nos fins de semana, chega a vários milhares. Contratei um cozinheiro. E também um ajudante. Bai Ningbin é meio caixa, meio gerente da loja. Eu estava andando com ele no caminho para casa. O lugar onde ele mora não é longe do meu apartamento alugado, são apenas 2 ruas de distância. Tem barraquinhas de churrasquinho na rua. Às vezes, a gente para comer alguns espetinhos. É muito engraçado o jeito que ele come. É completamente diferente daquela moça educada durante o dia. Chefe, ele me pergunta enquanto come. Você acha que eu vou conseguir um emprego depois que eu tirar o certificado de contador? Tem certeza? Então, se eu conseguir, você não vai ter mais ninguém para te ajudar no caixa? Eu sorri. Relaxa, a gente encontra alguém. Ele respondeu com um e continuou comendo de cabeça baixa. Depois de um tempo, ele perguntou de novo, chefe, por que você abriu essa loja? Eu pareço ser uma pessoa da área de alimentação? Então, o que eu pareço ser? Ele inclinou a cabeça e pensou. Parece ser o tipo de pessoa que trabalha em um prédio de escritórios, vestindo camisa, calça social e carregando uma pasta de computador. Eu ri. Isso era antes. Antes? Então, por que você parou?
Fui demitido. Ele arregalou os olhos. Estou brincando, eu disse. Juntei um pouco de dinheiro. E quis fazer alguma coisa por conta própria. Ele assentiu e não perguntou mais nada. Sob a luz da lua, o perfil do rosto dele estava um pouco brilhante. De repente, achei essa cena bem bonita. O tempo passou voando, mais de meio ano se passou. Minha pequena loja se estabeleceu na vizinhança. Tem clientes de manhã até à noite. Alguns são. Naquela tarde, não tinha muita gente na loja. Bai Ningbin estava lendo no canto e eu estava conferindo as contas nos fundos. A campainha tocou e alguém entrou. Levantei a cabeça e fiquei surpreso. Era Liu Huyan. Ele parecia mais abatido do que antes. Mas ainda com aquela roupa, terno preto e salto alto, parecia que tinha saído de uma capa de revista. Bai Ningbin também levantou a cabeça, olhou para ele. E olhou para mim de novo, sem dizer nada. Fang Yuan. Liu Huyan estava parado na porta com a voz um pouco hesitante. Presidente Liu, como você me achou aqui? Você abriu a loja com o meu dinheiro. Ele disse que o extrato bancário mostra. Eu assenti. Não disse nada. Ele estava parado ali, como se tivesse muito a dizer. Mas não conseguia dizer uma palavra. Eu dei um copo de água para ele. Sente-se. Ele se sentou, pegou o copo e ficou segurando sem beber. Fang Yuan, ele começou. Eu e Boda terminamos. Eu assenti, sem dizer nada. Eu estive procurando por você. Me procurando para quê? Eu percebi que estava errado. Errado em quê? Errado em... Ele hesitou. Errado em ter te perdido. Eu olhei para ele, sem sentir nada. Presidente Liu, eu disse, você não me perdeu. Nosso casamento desde o começo foi falso. Você sabe disso, eu sei disso. Nós nunca tivemos sentimentos. Do que estamos falando? Eu disse. Por exemplo, eu realmente agradeço por você ter pago meu seguro social. E aquela caixa de laranjas. Era muito boa mesmo. Ele deu um sorriso amargo. Você é sempre assim. Ele disse, usando piadas para afastar tudo. Eu não disse nada. Bai Ningbin, no canto, estava lendo de cabeça baixa, como se não estivesse ouvindo a conversa. Liu Huyan seguiu meu olhar. Quem é ele? Um funcionário da minha loja. Apenas um funcionário. Pensando bem, não totalmente. Liu Huyan olhou para Bai Ningbin. E olhou para mim de novo, de repente entendendo alguma coisa. Os olhos dele ficaram vermelhos. Fang Yuan, se eu não tivesse trazido Boda de volta, você teria... Não, eu o interrompi. Ele ficou paralisado. Não era essa pessoa específica que eu sou, mas sim aquela pessoa abstrata, composta no seu coração, assim como você amava seu primeiro amor. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Você é realmente cruel. Eu sorri e disse, talvez, mas ser um pouco cruel consigo mesmo. É bom para todos. Ele se levantou e olhou para mim por muito, muito tempo. Então se virou e foi embora. Quando a porta se fechou, Bai Ningbin levantou a cabeça. Chefe, você está bem? Eu fui até ele e sentei ao lado dele. Estou bem. Sério? Ele inclinou a cabeça e olhou para mim com os olhos brilhando. Chefe, aquela pessoa é sua ex-esposa? Mais ou menos. Ela é tão bonita. Ela é bem bonita. Aquelas palavras que você disse agora. Eu disse que ele sorriu. Isso é bom. Naquela noite, depois do trabalho, fomos de novo àquela barraca de churrasquinho. Ele pediu um monte de espetinhos e 2 garrafas de cerveja. Chefe, hoje a rodada é por minha conta. O quê? Ganhou na loteria? Não. Ele levantou o copo. Só estou feliz. Eu também levantei o copo. Feliz por quê? Ele piscou. Não vou te contar. Sob a luz do luar, seu sorriso escondia uma mentira. De repente, me lembrei de mais de meio ano atrás, quando ele estava sentado na minha loja comendo macarrão, perguntando se eu estava contratando alguém. Naquela época, eu nunca teria imaginado que tantas coisas aconteceriam depois. Mas algumas coisas podem estar predestinadas desde o início, como ele estar destinado a vir à minha loja comer aquele macarrão. Chefe, ele de repente se aproximou, bem perto de mim. No que você está pensando? Eu olhei nos olhos dele. Estou pensando em uma pergunta. Que pergunta? Você gosta de mim? Ele ficou paralisado e então seu rosto ficou vermelho de dor. Por que você está perguntando isso? Só queria saber. Ele abaixou a cabeça e ficou em silêncio por um bom tempo. Eu pensei que ele ia fugir. Mas então ele levantou a cabeça e olhou para mim. Suas orelhas estavam completamente vermelhas. Eu gosto. Eu sorri. Isso é bom. Ele também sorriu.
Sorriu e seus olhos ficaram um pouco vermelhos. Chefe, você é realmente demais. Em que sou demais? Esse tipo de pergunta deveria ser feita em um lugar melhor, certo? Eu olhei ao redor. As mesas de plástico da barraca de churrasquinho, o cara da mesa ao lado. Ele segurou minha mão. A mão dele estava um pouco fria, mas segurava firme. Eu apertei a mão dele de volta. As luzes da cidade distante brilhavam fracamente. O vento trazia o cheiro de churrasquinho e a brisa do verão. Tudo estava perfeito. Mais tarde, Bai Ningbin realmente não foi embora. O certificado de contador ficou guardado na gaveta mais funda. Ele disse que esperaria até o dia em que eu não quisesse mais administrar a loja para usá-lo para procurar emprego. Eu disse que então você nunca o usaria na vida. Ele ficou surpreso por um momento e então sorriu, seus olhos se curvando em meias luas. Os negócios na loja estavam cada vez melhores. 40 metros quadrados não eram suficientes. A loja de macarrão apimentado da irmã mais velha ao lado estava sendo transferida. Meu filho se formou e conseguiu um bom emprego em uma grande empresa. Ele quer me levar para desfrutar a vida. Eu também comprei aquela loja. Derrubei a parede do meio e a expandi para 100 metros quadrados. No dia da inauguração, Bai Ningbin cortou a fita. Minha mãe também veio, segurando a mão de Bai Ningbin, olhando para ela de todos os ângulos e sorrindo de orelha a orelha. Naquela noite, ela me ligou e disse que essa garota era boa, muito melhor do que aquela presidente. Parece confiável. Eu disse, mãe, se Liu Hui ouvir você dizer isso, ela vai vir brigar com você. Minha mãe disse que contaria a ela. Eu tinha medo dela. Bai Ningbin ouviu ao lado e riu tanto que não conseguia se endireitar. Mais tarde, nós nos casamos. Apenas as duas famílias comeram juntas. A avó de Bai Ningbin já havia falecido. Quem veio foram os parentes da sua cidade natal. Não havia muitas pessoas, mas foi animado. No caminho para casa depois de jantar, ela de repente me perguntou se eu me arrependia. Eu perguntei, se arrepende de quê? Ela disse, de não ter casado com aquela linda presidente. Eu olhei para ela. E não disse nada. Simplesmente a peguei no colo e a levei para casa. Ela chutou e me bateu nos ombros, rindo e me xingando de canária. Eu disse, sim, eu sou um canária. Você ainda tem tempo de se arrepender agora. Ela não disse nada. Depois de um tempo, ela enterrou o rosto nas minhas costas e disse abafadamente, é tarde demais. Os dias se passaram assim. Os negócios na loja estavam cada vez melhores. Os chefes todos nos conheciam e sempre nos cumprimentavam com um sorriso quando nos viam. Velho Vei, eu digo, velho Vei, sentamos naquele banco de plástico por 3 anos. De 2 pessoas viramos 3, depois 4, e então as crianças cresceram. Não querem vir conosco a lugares insalubres como este. Bai Lingbin disse que eles não entendem. Isto é a vida. Eu disse que eles não entendem. Uma vez, um cliente veio à loja. Eu estava ocupado e não prestei atenção quando Bai Lingbin me chamou do caixa. Olhei para cima e segui o olhar dele até o lugar perto da janela. Uma mulher estava sentada lá, vestida elegantemente, com o cabelo grisalho, mas ainda com elegância. É Liu Huiyan. 20 anos se passaram. Ela envelheceu muito, mas o estilo não mudou. Ainda tem aquela sensação de ter saído da capa de uma revista. Eu fui até lá. Presidente Liu, faz tempo que não nos vemos. Ele levantou a cabeça e olhou para mim, surpreso por alguns segundos. Fang Yuan, você realmente ainda está aqui? Esta loja ainda está aberta? Eu perguntei o que ele queria beber. Ele pediu um copo de água. Sentamos e conversamos um pouco. Ele disse que sua empresa foi vendida alguns anos atrás. Agora ele está aposentado e viajando por aí. Ele disse que Jiboda mais tarde o procurou algumas vezes, mas ele não concordou. Ele disse que nesses anos ele sempre pensou: o que teria acontecido se ele não tivesse deixado Boda voltar naquele ano? Eu disse que nada disso importa mais. Ele sorriu, se virou e foi embora, até a porta. Ele parou de repente, olhou para trás e me encarou. Fang Yuan. Laranjas ainda são doces? Eu pausei por um momento e então ri. Muito doces. Ele também sorriu, acenou com a mão e desapareceu pela porta. Bai Lingbin caminhou até mim e parou ao meu lado. Quem era? Um velho amigo. Ele não perguntou muito, apenas segurou meu braço. Pensando em quê? Eu olhei para ele. 20 anos se passaram e ele também envelheceu. Ele tem rugas nos cantos dos olhos e fios brancos no cabelo, mas quando ele sorri, ainda é aquele cara no estande de churrasco me perguntando: você gosta da filha da minha mãe? Pensando. Eu disse o que vamos comer esta noite.
Ele revirou os olhos para mim. Só sabe comer. O que você quer comer então? Ele sorriu, como 20 anos atrás. Os olhos se curvam em luas crescentes. As luzes da cidade ao longe brilham como estrelas. O vento traz o cheiro de churrasco e a atmosfera do verão. Está tudo perfeito. O seguinte é a traição do autor. Não é a história clichê de Ding-Dong com um amigo de infância da paixão de Bai Lingbin. Não há só quando envelheci percebi que gostava do renascimento reverso de outra pessoa. Não há voltando. A rotina de romance doloroso de enredamento incessante. São apenas duas pessoas comuns em um estande de churrasco comum. Comeram um churrasco comum e então viveram uma vida comum. Amor chegou ao fim. Fim do texto completo. Fim.